existia um período em que se contou entre o momento D e o momento V. A hora D, que era a hora do ataque, a hora de atacar, e tinha o momento V, que era o momento da vitória. Você vai ver que ela traça uma linha de batalha espiritual a ponto que a gente está numa batalha, por ser invisível, você está em uma desvantagem muito grande, porque é uma batalha invisível. E aí ela começa a colocar a ideia de Efésios 6, que nós vamos trabalhar aqui, principado, potestade, hostes celestiais, e aí ela vai, dominadores, ela vai descendo, e aí ela vai colocando um demônio para cada pessoa. Se tem um demônio para cada pessoa, então para cada um crente tem um demônio que quer acabar com aquele crente. E aí se envolveu aquela ideia do território. Existe um demônio responsável por São João de Meriti. Eu até acredito nisso também, deve ter mais de um, né? E no Rio de Janeiro, então, deve ter uns aí que estão só para o Rio de Janeiro. E aí tem um que comanda o Rio de Janeiro, um que comanda a Baixada, um que comanda o bairro, um que comanda a rua e um que está responsável só para cuidar de você. E aí, irmão, então, calma aí. Então, como é que tu anda se existe um principado que domina tudo? E existe um demônio que comanda a rua, um demônio que comanda um lugar, um demônio que comanda a outra, e a gente está onde então nessa brincadeira? E aí, o apóstolo Paulo, ele trabalha de uma maneira muito simples. Ele começa dizendo o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Então, olha aqui, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos em quem? No Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Olha aqui a ideia. Se você pegar Efésios 6, você vai ver filhos obedientes, pais que são honrados, esposa que obedece, que honra o marido, marido que submete a palavra a ponto de morrer pela sua esposa. Você vê que isso aqui é bênção familiar. As bênçãos familiares está aqui, filho, honra teu pai e tua mãe. Está lá, começa lá, falando honrar pai e mãe, para que o filho honre o pai e mãe. Aí, como é que eu tenho que fazer para que o filho honre o pai e a mãe? Ele está falando, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Como é que o marido faz para viver a palavra e honrar a esposa, amar a esposa? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Como é que a esposa faz para submeter, estar submissa à missão que Deus deu ao marido? Não é se submeter ao marido, é a missão que Deus deu ao marido. Como é que faz? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Como é que o filho faz para honrar o pai e mãe? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos, revesti-vos no Senhor. É isso aqui. Para que essas bênçãos de Efésios 6 venham sobre a minha vida, eu tenho que entender que eu tenho que, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e revesti-vos de toda a armadura. Aí tá. Se existe um demônio para cada local e para cada pessoa, Efésios 6 trabalha a seguinte questão. Aí isso aqui é uma chave hermenêutica para você. Efésios 6 trabalha o seguinte: o demônio, o inimigo, ele quer te atingir de longe. Você pode olhar que toda a armadura, a única ferramenta que é para batalha direta é a espada. Mas você vê, couraça é defesa, escudo, defesa, os pés é defesa, tudo ali é defesa. A única coisa que é ataque é a espada. Por quê? Porque o inimigo sabe que não dá para nos atacar de perto. Pergunte para mim, por quê, pastor? Não. Por quê, pastor? Diga. Porque ele sabe que quem está do nosso lado é muito poderoso. Então não dá para atacar de perto, é só de longe. Então, se o inimigo está de longe, aí, olha o que Pedro diz no capítulo de número 5, a partir do verso 6. Ele, lançando sobre ele vossa sociedade, porque ele tem cuidado de vós. O diabo, vosso adversário, ele anda bramando como? Agora, Discovery Channel. É isso aqui, my brother? Discovery Channel. Discovery, você vai lá, você vai botar lá, você vai dar um Google e você vai entrar lá e você vai ver o seguinte: o leão, ele tem um território. Você pode ver, o leão, ele tem um território. O trabalho do leão é o seguinte: é rodear o território dele e ficar demarcando o território dele, e de noite ele fica rugindo. Aí você pergunta, por que o leão fica rugindo? Ele fica rugindo para que
quem está avançando o território dele possa sentir o cheiro dele e ouvir o rugido dele e ficar com medo, para não atravessar. Então, na realidade, o leão ele ruge para que o inimigo não entre no território dele. Não é que ele é mais forte, ele ruge para afugentar um leão mais novo. Porque quem toma o lugar do leão é sempre um leão mais novo que entra no território dele e tenta matá-lo para tomar o território dele. Então o leão está rugindo, o diabo, vosso adversário, nosso adversário, ele está rugindo. Por quê? Porque Jesus ele deixou uma promessa para a igreja de avançar a todos os territórios que antes eram do diabo. Então ele falou assim: a igreja está em uma marcha, e essa marcha é uma marcha triunfante. E olha a promessa de Deus de Mateus 16, 18. Diz o seguinte: que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Por que não prevalece? Porque a igreja está avançando, e aonde o inimigo reina, se existe um demônio que está reinando em algum lugar, a igreja, quando chega, esse demônio tem que sair, porque a igreja está triunfante e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. É simples. Então, se a gente pensar assim, existe um demônio para cada território. Ah, pastor, eu acredito. Tudo bem, não há problema nenhum de você acreditar nisso. A questão é, a igreja vai avançar, e não importa onde tem resistência demoníaca, porque aonde a igreja chega, o diabo tem que correr e ponto final. Por quê? Porque o poder está na igreja? Não, mas o poder está em quem a igreja serve. Então, nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus, irmãos. Então, o que o diabo quer? O diabo quer nos atacar para tentar o quê? Nos levar de volta da onde Deus nos tirou. Vou te dar aqui um exemplo. Estou falando de batalha espiritual. O texto já foi lido. Efésios 6. O texto diz o seguinte: quando você vai para Lucas capítulo de número 11, verso 21 e 22, o texto diz o seguinte: que estando o valente guardando a casa, ele guarda todos os depósitos, despojo, e ele é valente e ele guarda a casa. Mas aí o texto diz, 22, sobrevindo um outro mais valente que o valente. Quem é o valente? O valente é o diabo. Ou seja, é aquilo. Nós estávamos lá no pagode, na maconha, na cocaína, na prostituição, no samba da vida, no pecado. E o diabo era como um valente que nos dominava e não deixava a gente olhar a glória de Deus. E aí o que acontece? Ele era um valente, porque ele tinha nós como sua morada, como ele conduzia a nossa vida do jeito que ele queria, com os prazeres da vida. Aí ele era o valente, mas chegou um mais valente que ele, que é Jesus, entrou na nossa vida e expulsou o valente. Então esse valente foi expulso. Por quê? Porque chegou um mais valente do que ele. Agora qual é o trabalho dele? É tentar nos levar de volta para lá. E por que ele não consegue? Porque nós estamos revestidos com armaduras de Deus. Para quê? Para que possais resistir o dia mau. Então é isso aqui. Essa eu estou fazendo uma introdução para você entender que batalha espiritual existe, mas não desse jeito louco aqui, que como se propagou nos anos aqui 2000, aqui em Vilar do Estéreo, não aqui na Devec, mas como se propagou, que tinha irmãos aí expulsando demônio de galinha e expulsando demônio de cavalo. Como se tinha aqui pertinho da gente aqui, tá? Tem gente que não sabe não, mas eu não, mas a Priscila sabe de quem eu estou falando, que a Priscila era de lá. O pastor Toninho também sabe também. Tinha uns irmãos que irmão, eu estou vendo demônio na galinha, a galinha cantando é um demônio. É um demônio, tem um demônio na galinha. E tinha gente que falava assim, ó, eu estava passando ali, passei no galinheiro, eu vi que tinha uma galinha que estava endemoniada. Olha a loucura, batalha espiritual que as pessoas estavam. Então, o cavalo estava lá, brabo, e tinha gente falando, não, é batalha espiritual, tem um demônio que pegou aquele cavalo. Aí fala assim, mas pastor, o demônio não pegou os porcos? Pastor, o demônio não entrou lá nos porcos lá? Tá, os demônios entraram nos porcos, mas os porcos, mesmo sendo irracionais, eles se jogaram no precipício, não quiseram ficar com o demônio.
só para você entender. Ah, dito isso, vamos para a revista. Abra aí a sua revista. Então tá aí a introdução. Você está com a sua revista aí? Então vamos ler junto no 3, a palavra introdutória. 1, 2, 3. Jesus não apenas, mas... Obrigado, segura, por favor. E nos inseriu a uma nova... Vamos lá, a uma nova dinâmica espiritual. Qual o texto que está aí? 2 Coríntios 5,17, não é isso? O que está lá escrito lá? Está lá um tempão, irmão. O que está escrito lá? Você lembra que está escrito? Falando sobre a nova criatura. As coisas velhas. Você lembra desse texto? Na minha Bíblia tem, na tua deve ter também. Lê, my friends, aí, lê aí, my friends, lê alto aí. 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Aí, olha aqui, ó. A pessoa estava na mão do diabo, o valente, o diabo valente, chegou o mais valente e expulsou o valente. Aí aí a pessoa sentou nessa cadeira aqui. Nós sentamos nessa cadeira aqui. Fomos convencidos pelo Espírito Santo a tomar uma decisão e vir aqui na frente e aceitar Jesus. Aí você aceitou Jesus. Aceitou Jesus. Você decidiu se batizar para que se cumprisse 2 Coríntios 5,17. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Pastor Tuninho fez a confissão pública verbal. Aí falou, repito, fala o seu nome, eu, fulano de tal, por livre e espontânea vontade, decido me batizar, beleza. Depois tem o ato do batismo. A pessoa morre, aí a pessoa vem aqui, sobe aqui por essas escadas, desce aqui na outra, e aqui o pastor vai, joga ele na água. Quando ele sobe da água, 18, lê para mim, fechou a Bíblia? Não. 18, aí olha, primeiro se cumpre o 17, depois começa a acontecer o 18, sem você saber, mas o 18 já começa a se cumprir. Leia o 18. Obrigado. A pessoa levanta das águas, Carlinho, ela levantou das águas, ela não pede isso, Leandro. Isso já vem para ela. O primeiro ministério, pode olhar, você pode olhar na sua Bíblia, é ministério. Ministério da reconciliação em Cristo. A pessoa levanta das águas, o Espírito Santo já vem na hora e já te dá o ministério da reconciliação em Cristo. Pastor, eu não entendi. O ministério da reconciliação é, a partir de agora, por eu ser nova criatura, por eu ter experimentado essa graça, o Espírito Santo me habilitou a falar do amor de Cristo e reconciliar o pecador a Cristo. Agora é comigo. Pastor, mas eu não sei disso, sabia disso não, pastor. É claro que você não sabia disso, mas você está sabendo agora. E aquele pessoal que se batizou, que foi lá para aquela sala, eles estão aprendendo isso agora, porque esse é o trabalho nosso. Nós aqui que fazemos isso, a pessoa se batiza e aí, a partir dali, ela vai saber qual é a posição dela enquanto crente em Cristo Jesus e como nova criatura. E aí, por quê? Porque a pessoa precisa entender esses detalhes. Aí, a gente lá na igreja que a minha esposa fazia parte, quando ela aceitou a Jesus, lá aprendia que você tinha que buscar batismo com o Espírito Santo. Você aceitou a Jesus, se batizou, agora, ó, batismo com o Espírito Santo, falar em novas línguas, tem que falar em novas línguas. Se não falar em novas línguas, você não vai para o céu, não. Aí tinha essa coisa, pastor Tuninho, que na convenção, a gente ia entrar na convenção, aí você preenchia lá um cadastro para fazer parte da convenção das Assembleias de Deus do Brasil. Aí está lá, você é batizado com o Espírito Santo com a evidência do falar em línguas. Se você não fosse batizado e não falasse em línguas, você não ingressava na convenção. Só entrava na convenção, você podia passar em tudo, menos
Se você não tiver lá, não for batizado com o Espírito Santo, não falar em língua, você não entra. Então, o ministério da reconciliação é o primeiro ministério da igreja. Você aceitou Jesus, você agora começa a pregar e falar de Jesus. Você tem várias maneiras de você falar de Jesus. Você pode falar de Jesus sem abrir a tua boca, com o teu testemunho. Uma chave para você evangelizar alguém é evangeliza com a sua vida. Você pode ver que os milagres de Jesus, Jesus trabalhou 3 anos e meio, o ministério de Jesus foi quantos anos? 3 anos e meio. O primeiro ano de Jesus, você pode pegar o primeiro ano de Jesus, o que Jesus fez? Milagres, multiplicação de pães e peixes. Jesus não dava cajadada em ninguém, nem nos fariseus, foi só vitória, irmão. Jesus ele está andando, aí tinha um leproso está lá, o cara é leproso, tá tudo certo. O cara olhou para Jesus e falou assim, pô, esse cara cura. Chegou para Jesus e falou, Jesus, tu pode me curar? Aí Jesus estendeu a mão dele e falou assim, ó, eu quero. Jesus foi lá e curou o cara. O cara chegou e falou, pô, tu pode me curar? Jesus disse assim, ó, eu quero. Foi lá e curou o cara. E aí, você precisa entender isso, que Jesus está fazendo milagre, ele está ganhando as pessoas para ele antes de ganhar para Deus. Então, a primeira coisa, a gente ganha a pessoa para a gente, depois a gente ganha para Jesus. Porque se você for uma pessoa complicada na sua rua e na sua família, dificilmente alguém da sua rua e da sua família vai querer visitar a Devec Vila dos Teles. Vai falar assim, ó, pode vir por outra pessoa, mas não por você. Vai falar assim, ó, você vai chegar assim, ó, ô meu vizinho, vai lá na minha igreja lá, o cara vai olhar pra tua cara e fala assim, ah, fala sério, irmão. Pô, tu nem me dá bom dia, cara. Ah, tu nem dá uma caixinha de Natal pro lixeiro, porque cara, tu ali teu ano todo aí na tua porta aí. Sabe, a gente primeiro precisa ter essa empatia com as pessoas que estão próximas de nós, porque a partir de agora eu tenho um ministério a exercer, que é o da reconciliação, tá? Aí tá, porém, aí continua a leitura, porém, essa jornada acontece em um mundo de batalhas invisíveis, onde mentiras disfarçadas de verdade minam a esperança. Aí está lá, 2 Timóteo 4, a partir do verso de número 3. Essa nossa vida enquanto crente em Cristo Jesus, ela é de batalha espiritual na nossa mente. Por isso, e quando você vai olhar Paulo trabalhando o texto de Gálatas, capítulo de número 5, ele vai falar sobre fruto do Espírito. E dentro dessa dinâmica do fruto do Espírito, você vê um fruto com nove gomos, vamos supor, né, uma tangerina com 9 gomos. E você vai ver ali que 3 fala sobre o meu relacionamento com Deus, 3 fala do meu relacionamento com o próximo e 3 fala do meu relacionamento comigo mesmo. Então você precisa se conhecer, saber os seus limites, você precisa estar em contato constante com Deus e você precisa saber que você tem que saber se relacionar com as pessoas. Você precisa saber se relacionar, porque todos nós precisamos de pessoas. O professor precisa de aluno, o pastor precisa de ovelha, o médico precisa de doente, o motorista precisa de passageiro, o marceneiro precisa de cliente. Aleluia, glória a Jesus. Então, todos nós precisamos de pessoas. O padeiro precisa de pessoas para comprar pão. O enfermeiro precisa de paciente. Não, minha esposa, aleluia. A moça do salão precisa de gente lá para ela mexer no cabelo. E por aí vai. Nós precisamos de pessoas. Então, é importante eu saber lidar com pessoas. É importante eu saber lidar com gente. Por quê? Porque nós somos complicados mesmo. Então existe uma batalha. Por quê? Porque eu tenho que saber cuidar das minhas emoções para eu não atribular os outros. Porque quando você vai para Atos, a Bíblia diz que Herodes estava atribulado e atribulou a cidade. Você vê que o camarada está atribulado e atribulou a cidade. É igual a mãe. A mãe, se a mãe estiver atribulada, ela atribula a casa toda. O pai atribulado, ele fica num canto lá, isolado lá, e fica quietinho na dele lá. Ele está atribulado, mas está no cantinho dele. Eu estava numa crise, atribulando todo mundo. Eu estava atribulando todo mundo. E aí, para eu não ficar atribulando todo mundo, aí eu saio de casa e eu vou para o meu trabalho, e eu boto a mão na minha cabeça, eu falo, Jesus, toma minhas emoções, me dá paciência, me dá sabedoria para falar.
Não deixa eu atribular as pessoas que trabalham comigo, não. E aí, irmão, o ruim de você o ruim de você ter gente que está subordinada a você é que a pessoa, tu vê que a pessoa quer falar, ela quer resmungar, fala assim, ó, tu é chato pra caramba, mas aí ela não fala, fica assim, ó, mas na cabeça dela tá, ô, tribulado, complicado. Aí eu vejo que eu estou passando do limite, aí eu falo assim, ó, vamos tomar um café, aleluia. Faz um cafezinho para mim aqui e me acalma. Aí agora lá já sabe, quando eu estou estressado, eles fazem um café. Aí o Iragosto está estressado, vou fazer um cafezinho para ele, que ele está estressado. Tomou um café, aí agora eles brincam, eles sabem que eu gosto de café com espuma. Café com espuma é o seguinte, café com espuma é abaixar a caneca, pegar a cafeteira e fazer assim, ó. Não pode errar, tem que fazer espuma. Aí eles fazem lá o cafezinho. Aí, meu patrão, com espuma, aleluia. Aí me acalma. Então, você precisa saber lidar com pessoas. Por quê? Porque nós somos complicados. Irmão, da gente é complicado pra caramba. Nem sempre você está com vontade de rir. Nem sempre você está com vontade de bater papo. Tem dia que tu está estressado mesmo, então você tem que saber lidar com as suas emoções. Isso também é batalha. Batalha espiritual, mas é na mente. Porque o diabo se utiliza desses momentos de fragilidade emocional para turbar a tua mente e fazer você tomar decisões que não deveria tomar. Então, vamos lá. Vamos aqui para a natureza da guerra espiritual. 1.1. Invisível, mas tangível. Podemos ler essa aqui, 1.1, no 3? 1, 2, 3. Desde que o Criador. A igreja caminha em um campo minado, onde cada pensamento ou gesto pode ser uma oportunidade para a ação do maligno. Então, o diabo ele está tentando sempre atrapalhar a sua vida, atrapalhar você, mas o que o diabo faz? O diabo, irmãos, ele só sugere. O diabo, ele não... Lembra, vou te lembrar que uma outra coisa que se propagou dentro das igrejas evangélicas, sobretudo nas pentecostais, tá? Eu falo da pentecostal porque sou da pentecostal. Então, aconteceu um movimento lá na igreja que a minha esposa fazia parte. Tinha um movimento assim, o camarada, ele foi pego em adultério. Aí o pastor chamava ele, meu filho, por que tu fez isso? Ele falou assim, pastor, é um espírito, pastor. Espírito de adultério. Aí ficou, aí se formou um espírito do adultério. Aí o irmão estava fornicando lá com a namorada, aí falou assim, pastor, é um espírito, pastor, eu não consigo parar de fornicar. E tudo era do espírito. É um espírito fornicador, é um espírito que trai a esposa, é um espírito de homossexualismo, é tudo espírito, irmão. O camarada falou assim, não, pastor, foi eu. Não, foi eu. Lembra do Salmo 51? Tem na sua Bíblia, está lá um tempão. Salmo 51, Davi disse assim, ó, Pai, contra ti pequei, eu pequei. Ele diz, ó, eu pequei. Então ele não fala assim, ó, Senhor, eu estava lá, tomando meu banho lá no palácio, aí eu vi uma mulher lá, eu estava lá, aí, sabe como é que é, né? Aí eu tenho esse espírito que ronda, eu vi lá a mulher se banhando, eu não aguentei, Senhor. Não, Davi diz assim, Senhor, eu pequei contra ti, mas lava-me, purifica-me, purifica do meu pecado. Aí ele vai falar da natureza dele. Em pecado fui formado e em iniquidade concebeu a minha mãe. Cria em mim, Deus, um coração puro, renova em mim o espírito reto e não retire de mim o teu espírito. Salmo 51. Se você olhar o filho pródigo chega para o pai e fala assim, pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faça de mim como um dos seus funcionários, como um dos seus trabalhadores. Por quê? É o reconhecimento. Quem é que fez? Foi eu. Eu que fiz. Por que tu fez? Porque eu quis. E por que tu fez? Porque eu quis. Ponto final. Agora, é fácil eu transferir a culpa para outro. Aí se propagou. É um espírito. Meu filho, realmente tem um espírito da mentira. Um cara não consegue parar de mentir. É um espírito. E a gente vai tacando aí tudo conta para o espírito. É o espírito da mentira, é o espírito disso. E não, irmão, não é espírito, é ser vergonhice mesmo. Entendeu? É isso aí.
Entendendo? Então, mas aí é mais fácil a gente falar que é o espírito, né? Mas, pastor, quando eu fui ver, eu já tinha postado. Eu nem vi. Foi rápido, pastor. É um espírito, porque ó, o meu pai jogava no bicho. Eu conheço todos os números. Aleluia. Eu sei que cachorro qual o número, cachorro? Eu conheço o número todo, entendeu? Aí teve um amigo meu que tá lá, que ele joga na bet, ele joga no bicho, ele joga não sei o quê, mas ele não é crente. Aí eu falei para ele assim, rapaz, larga de ser trouxa, cara. Aí ele foi no, ele foi no enterro, estava lá no enterro, aí ele anotou o número da sepultura, falou assim, vou jogar no bicho. Aí eu falei assim, ô Anta, qual parte que tu não entendeu? Que não existe mais romantismo no jogo do bicho há muitos anos, de você sonhar com o bicho, jogar e ganhar. Não existe mais isso não, meu filho. Isso foi lá na década de 70. Acabou isso, meu filho. A banca não perde. Qual parte que tu não entendeu? Aí ele falou assim, não, mas eu já ganhei. Claro que tu já ganhou. Aí eu chamei de anta de novo. E aí o camarada vai entrando no vício, no vício, no vício, no vício. Aí daqui a pouco, é um espírito. Não, é a mente dele que condicionou a ele a viver naquela prática. E está onde? A batalha está onde? Na mente. Vamos lá. 1.2, travada entre força espiritual e fragilidade humana. Vamos lá para 2.41, está ali, ó, chamados à liberdade. Isso aqui eu preciso ler com você. Chamado à liberdade. Vamos ler no 3? 1, 2, 3. Jesus afirmou, conhecereis a verdade, mas qual verdade liberta? E de quê? Verdade radical de que Deus é amor e nos chama à reconciliação. Aí está o quê? A verdade. Obrigado, até aí. Então vamos lá. Que verdade é essa? Que verdade é essa que liberta? Lá no capítulo 6 de Oséias diz o seguinte: olha, que o que destrói o homem é a falta de quê? De conhecimento. Então, se a falta de conhecimento. Irmãos, ontem eu estava falando com o meu genro, e eu estava conversando com ele e tal, e falei com ele assim: eu falei, rapaz, o importante não é você saber tudo, mas o importante é você saber como as coisas funcionam. Então você precisa saber como as coisas funcionam. Então, se você sabe como as coisas funcionam, você está um passo à frente das pessoas. Porque esse aqui é o segredo. Então, eu sei onde eu quero chegar e como chegar. Eu sei como funciona para eu chegar onde quero chegar. Então você precisa saber disso. Quando a gente olha aqui que a verdade liberta, é ser alcançado por essa verdade, transformado por essa verdade, aí sim, saber que a verdade é verdade, é verdade. Sim ou não? Saber que a verdade é verdade é uma verdade absoluta. Agora, conhecer a verdade é outra história. Eu gosto de dar o exemplo do telefone. Você tem um telefone que é seu, e é verdade que é seu, e que você sabe ligar quando você quer ligar, você sabe desligar, você sabe fazer uma ligação, você sabe ouvir um áudio. Até aí tudo bem. Agora, quando fazer igual o Carlinho falou para mim assim, ó, qual a saúde da sua bateria? Eu falei assim, como assim, Carlinho? Que saúde da bateria? Eu nem sabia que a bateria tinha saúde, ficava doente. Ele falou, não, eu preciso saber a saúde da bateria. Eu falei, Carlinho, eu não sei saber qual é a saúde da bateria. Aí ele, pelo telefone, pastor, clica em tal lugar. Eu, tá. Clica em tal lugar, tá. Clica em tal lugar, tá, tá, tá. Aí, mostra para mim aqui o telefone. Eu mostrei para ele. A saúde da bateria está 70%. Eu falei, caramba. Aí, por quê? Porque o telefone é meu, eu conheço, mas eu digo que conheço, mas não conheço. Aí eu
Falei, cansei, Carlinhos, de iPhone. Falei, não quero mais saber de iPhone, negócio de bateria com saúde, eu nunca vi isso. Troquei, não quero saber mais de iPhone. Aí comprei um outro telefone. Aí eu não sabia desligar o telefone. Eu falei, Jesus, como é que desliga esse telefone? O telefone travou e eu não sabia desligar. Aí chegou um adolescente lá no trabalho, filho do rapaz que trabalha lá com a gente. Eu falei, chega aí, menor. Desliga esse telefone para mim aqui, reiniciei ele aí. Aí ele olhou para minha cara e que isso, você não sabe isso? Eu falei, não sei. E eu não sei mesmo, eu nunca prestei atenção como é que reinicia esse telefone, eu não sabia. Ele, você nunca fez isso? Eu falei, eu nunca precisei fazer isso. E eu sempre tive a minha filha, minhas filhas que faziam essas coisas para mim. Ou seja, você tem um telefone, mas você não conhece ele profundamente. Então você, que é verdade que o telefone é teu, mas você não conhece profundamente. Assim é a palavra de Deus. Você pode ser enganado por falsos profetas e você chegar, talvez, diante de Deus, e Deus falar assim, ó, tu foi enganado porque tu quis, porque você tem uma Bíblia. Você não leu porque você não quis. Ah, mas você quis preferir ficar no YouTube. Ah, mas você preferiu ficar vivendo só de uma pregação no domingo na igreja. Você tem aí um manual e você não se aprofunda. E aí eu posso falar, durante alguns anos da minha vida, eu estudei muito sobre a Assembleia de Deus do Brasil. Eu estudei os 100 anos da Assembleia de Deus. Estudei muito mesmo, muito, muito. Me aprofundei. Qualquer coisa que me perguntar da Assembleia de Deus aí durante 100 anos, eu vou te falar onde aconteceu, o que aconteceu, que eu estudei durante muitos anos, me aprofundei em tudo sobre a Assembleia de Deus. E aí eu cheguei a um dado, eu cheguei a uma estatística. Pergunte para mim qual, pastor? A estatística é que durante 100 anos da Assembleia de Deus do Brasil, os cultos que mais ficam vazios é os cultos de ensino. Alguém chegou para mim e falou assim, pastor, a EBD domingo ficava lotada lá embaixo, né? Lá no templo antigo. Eu falei, a média, 450 pessoas, era a média. Tinha semana que dava 530, já teve semana que deu 600 pessoas. Aí você vai dizer, mas pastor, 450 pessoas é muita gente. Ah, é? Agora, bota o número de membros. Proporcionalmente, não está cheia. Porque para estar cheia, se tem 1.200 membros, tinha que ter, no mínimo, todo domingo, umas 700 pessoas, que aí sim a gente teria alcançado um número grande de pessoas. Mas não, dava 450. Então, ou seja, a gente tinha que trabalhar muito ainda para alcançar muita gente. E não era questão de falta de professor com conteúdo, nada disso. É questão mesmo de interesse, de ver o que é fundamental, do que é importante. E isso é uma máxima, isso é de senso comum dentro das Assembleias de Deus. A parte de ensino, que é de suma importância, as pessoas não gostam. Por quê? Porque as pessoas preferem aquilo que mais seja agradáveis a ela. A nossa mente, o nosso cérebro, isso é neurociência, o nosso cérebro tende a nos levar, é uma fuga, pastor Toninho aqui pode me corrigir se eu estiver errado, é uma fuga toda vez que a gente vai fazer algo que vai exercer um esforço o nosso cérebro tende a nos levar àquilo que não vai trazer esforço. É uma fuga. Se você falar assim, vou arrumar a casa, o cérebro fala assim, melhor você sentar, dar uma relaxada primeiro, depois você faz isso. Por isso que existe o procrastinador. E a pessoa vai sempre jogando, porque é a fuga do cérebro, sempre querendo te levar para uma zona de conforto. Por isso que quem sai da zona de conforto, a pessoa consegue romper. E é difícil pra caramba. Então, a gente tende a ser conduzido para o lado mais fácil. Então, estudar dá trabalho pra caramba. Ler a Bíblia dá trabalho, irmão, dá trabalho. Por quê? Porque o seu cérebro já está acostumado a ver reels, a ver vídeos engraçados. Aí você vai ter que parar a sua rotina de vídeos para ler a Bíblia e ter um momento devocional diante de Deus. Aí sabe quando a gente vai para o nosso devocional levar a sério? É quando o vento sopra. Aí quando o vento sopra, assim, o quê? Eu não quero saber de rios, não. Não quero saber de telefone, não quero saber de nada. Eu quero orar, eu quero ler a Bíblia. Então, é isso aqui que a gente precisa entender. Vamos lá. 3. Instrumento da graça para o tempo de guerra. 3.1. Armadura forjada na eternidade. Aí tem 1, 2, 3, 4 pontos aí para a gente ler aí.
Vamos ler esses primeiros pontinhos que estão aí na sua revista. Eu acredito que tem na sua revista aí. 1, 2, 3, 4 pontinhos aí. Número 1, vamos ler? O cinto da verdade. 2, a couraça. 3, até aí. E 4, o escudo. Deixa eu pedir o pessoal da mídia colocar aí o soldadinho de chumbo. Já colocou, já? Não? Então, não consegui ler? Não tem problema não, mas aí é só para os irmãos aqui ver o soldadinho de chumbo aqui. Vamos lá, irmão. Aqui está a figura aqui do camarada aqui, do soldado. Ele tem a espada, ele tem a couraça, ele tem um cinturão, ele tem um cinto, ele tem um escudo, ele tem um capacete, ele tem os pés, e lá, o sapato lá. Não sei se dá para ler, provavelmente se eu tivesse aí embaixo aí eu não ia conseguir ler isso aí, mas como eu estou aqui eu consigo ler. Tá lá, o capacete da salvação protege o quê? A mente. Lembra que Davi falou assim, ó, Senhor, unge a minha cabeça com o quê? Mais alto, com o quê? Com óleo, unge a minha cabeça com óleo. Para quê? Para que o óleo viesse descer aqui na ovelha e viesse espantar as moscas, para que as moscas não entrassem no focinho da ovelha e jogassem lá os seus ovinhos, para trazer perturbação na mente. Aí a larva eclodia, e aí vinha a larva, subia na mente da ovelha, e aí a ovelha ficava ovelha louca, ficava maluca. É isso que o diabo quer, com a sementinha do mal, te deixar louca, trazer perturbação para sua mente. Mas se você tiver com o capacete da salvação, a sua mente está blindada em Cristo, e eu profetizo na sua vida, que nenhuma semente do mal vai entrar na sua mente, o diabo não vai turbar a sua mente, seu coração, porque Deus vai te proteger, no nome de Jesus. Couraça da justiça, a justiça é a proteção do crente, está lá Provérbios 21, para proteger. E aí, basicamente, protege essa área. Está falando proteger o coração da pessoa. O coração, por quê? Porque o coração está falando sobre aquilo que a gente deseja, os nossos desejos, aquilo que traz angústia para a nossa alma, está na sede do coração. Era assim que eles entendiam no passado. Então, proteger o peitoral, o cinto, protegendo a parte baixa do homem, e a espada, que é o quê? Há momento que você tem que usar a espada, e aí fala da palavra, o escudo da fé, a proteção, e os pés calçados na preparação do evangelho. Aí aqui, Paulo ele tá preso, e aí ele está olhando ali o soldado, que está olhando para ele, e essa referência desse soldado aqui, eu já vi muita gente falando um monte de coisa sobre isso aqui, mas a real ideia do apóstolo Paulo, mais do que a referência do soldado romano, por exemplo, quando ele está falando do capacete, ele está fazendo uma referência de Isaías 42, verso de número 7. Quando ele está fazendo quando ele fala do escudo e da couraça e dos pés, ele está fazendo uma referência a Isaías 59, a partir de versículo 17. Ou seja, deixa eu melhorar aqui. Quando ele fala dos pés, é Isaías 52. Está falando, quão suave é os pés daquele que anuncia as boas novas, daquele que transmite a paz, daquele que fala da paz. Capacete, couraça e escudo é Isaías 59, a partir do verso 17. Curiosidades aqui para a gente poder entender. A única coisa que ele não fala é da espada em Isaías. Espada, ele está fazendo uma referência falando da palavra. Os pés, o soldado, ele tinha, não parece aqui, mas na parte de baixo da sola da sandália do soldado, tinha uma espécie de pregos que fincava, que deixava ele firme no chão, para que ele não viesse a escorregar. Porque numa batalha, como o chão lá não era pavimentado, não era asfaltado, nem cimentado, para que ele não viesse a escorregar no barro, na poeira lá, no pó, ele fincava no chão. É assim que nós temos que ficar, firmados no chão, firme. E é importante a gente entender que essa couraça fazia o soldado ter postura de soldado. Não, Márcio, o soldado não pode... Imagina, tu chegar lá na ala lá dos meninos lá, né?
Tem que ter postura. Postura de crente. Não é postura do crente, postura ereta, postura de crente, postura de quem é vencedor. Então a couraça fazia o camarada ter postura, além de proteger, deixava, como diz aí a galera mais jovem, né, Zarias? Posturado, né? E aquele varão posturado, né? O varão está posturado. Então, o escudo protege. Outra curiosidade do escudo, que o escudo ele era de madeira e geralmente tinha na parte de trás do escudo tinha uma lã que ficava molhada para que quando os dardos viessem, os dardos são as flechas que vinham com fogo, entrava no escudo, ela era apagada pela água da lã que ficava por dentro do escudo, que ficava molhado, para que não viesse não viesse a queimar o escudo. Um outro detalhe que nós temos aqui, a espada. A espada, que é do Espírito, é a palavra de Deus. Está lá que destrói os sofismas, mentiras. E lá em Hebreus 4,12, que a palavra do Senhor ela é espada de dois gumes, que vai entre a divisão da alma e do Espírito, entre juntas e medulas. O outro detalhe, vamos lá. Tem um texto na Bíblia, lá em Lucas 7, a partir do verso de número 36, que Jesus está pregando na sinagoga, acaba a pregação, um camarada chama ele para almoçar na casa dele. Aí Jesus entra lá com os discípulos. Jesus está lá almoçando, fazendo uma refeição. Entra uma mulher prostituta, ela estava com o cabelo solto, porque em Jerusalém, mulher que andava de cabelo solto era prostituta, era proibido as mulheres andarem de cabelo solto. Já em alguns lugares romanos, províncias romanas, em Corinto, por exemplo, as mulheres podiam andar com o cabelo solto, mas em Jerusalém não. E aí aquela mulher, ela entra, ela está com o cabelo solto, ela se prostra aos pés de Jesus, e aí quem estava lá falaram assim, essa mulher, certamente ela é uma pecadora, e se Jesus fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. Por quê? Porque ela está com o cabelo solto e ela está ungindo os pés de Jesus, está chorando e está lá lavando os pés de Jesus e com seus cabelos ela está enxugando. Vou falar para o prefeito. Em Jerusalém, prefeito, você já viu que na Bíblia tem um salmo chamado Salmos de Degraus? Já viu, né? Salmo de degrau. Eu também já vi. Já viu também, my friend? Nunca viu, não? Salmo de degrau? Está na Bíblia, um tempão, em português. Tem Salmos de degrau. A epígrafe está assim, Salmos de degrau. Salmos de degrau é aqueles salmos que são salmos que as pessoas foram compondo andando. Por exemplo, a pessoa está no Egito, aí ela vai para Jerusalém, e indo para Jerusalém, ela ia compondo hinos ao Senhor. Então, o nome desses hinos é hinos de degrau, que é aqueles hinos que eles vão andando, cantando. Aí, fica ligado, my friend. Aí, esses hinos aí que são cantados, eles iam cantando para Jerusalém. Uma vez por ano, eles iam para Jerusalém. Quantas vezes por ano que eles iam? Uma vez ao ano, no chamado Yom Kippur, do dia do sacrifício. Eles iam para Jerusalém para esse sacrifício anual. E aí, quando eles iam lá para adorar, alguns sem vergonhas, e que não é espírito, não, eram uns muquiranas, uns sem vergonhas, o que eles faziam? Eles procuravam essas mulheres pecadoras, que eram prostitutas. Só que, pastor Tuninho, não dá para chegar em Jerusalém para adorar e perguntar assim, onde tem uma prostituta? Não dá, porque pega mal. Então, o que eles faziam? Eles olhavam para o chão. Porque as mulheres, elas tinham um calçado especial. E aí, o que elas faziam? Como o chão era de barro, elas pisavam no chão, forte, e no chão ficava escrita a palavra sexo, em hebraico. E aí, eles chegavam para adorar em Jerusalém, tá? Eles iam para adorar. Quando eles chegavam em Jerusalém, eles ficavam olhando para o chão a palavra sexo. E aí eles iam andando de cabeça baixa, andando de cabeça baixa, até chegar na prostituta. Era a tecnologia da época. E aí eles iam olhando para o chão. O que o diabo faz? O diabo ele quer nos aprisionar e fazer a gente ficar assim, olhando para o chão, sempre de cabeça baixa, olhando sempre de cabeça baixa. Mas o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo de número 12, verso de número 1 e 2? Diz o quê?
corramos a carreira que nos está proposta, deixando de lado todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, fazendo o quê? Olhando sempre para quem? Para Jesus, autor e consumador da fé, da nossa fé. O diabo quer fazer o quê? Que a gente fique olhando para o chão, e Jesus está falando: olhe para mim que você vai ter vitória, olhe para mim que o pecado não te domina, olhe para mim que os embaraços da vida não vai te pegar. Então tinha esse detalhe, por isso que o soldado, ele está firmado, e aí Efésios diz assim, no demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Tem potestade? Sim. Tem principado? Tem hostes do mal? Tem. Pode juntar tudo, meu irmão, pode juntar todos eles, mas fica tranquilo, porque na nossa vida existe Jesus de Nazaré, aleluia, que está acima de todo, de tudo e de todos. E a minha casa e a sua casa está protegida pelo guarda de Israel, que não dorme e nem tosqueneja, nem cochila, aleluia, a minha casa está protegida. Tu pode profetizar para uns dois aí, fala: tua casa está protegida. Fala: tua casa está protegida. Fala para o irmão de trás também: sua casa está protegida. Sua casa está protegida, aleluia. Então minha casa e a sua casa está protegida. Então vamos lá, para a gente poder terminar. É importante, irmãos, a gente entender isso aqui. Irmãos, deixa eu finalizar aqui, porque a julgar pela forma que o pastor Toninho bebeu algo, é porque já é para me acabar. (3.2) As armas de resistência: capacete, espada, a oração e súplica. O que a Bíblia mostra para a gente, irmãos, sobre batalha espiritual? O que a Bíblia fala mais? Aí eu vou... se vocês fossem meus alunos do seminário, que tem ali o Igor, que foi meu aluno, Deus abençoe Igor, foi meu aluno, inclusive um bom aluno, e está aí, está voando baixo aí o Igor. A Priscila foi minha aluna. Tem mais outros irmãos que não estão aqui, foram meus alunos do seminário. Se eu estivesse na sala de aula, eu falaria para você assim: olha, vou te dar uma lição para você estudar e trazer na próxima aula. Qual seria a lição que eu daria para os irmãos? É você fazer uma pesquisa, pode ser no Google mesmo, tá? A pesquisa é essa: quantas vezes a Bíblia fala sobre o diabo e os demônios, e quantas vezes a Bíblia fala sobre falsos ensinamentos e falsos profetas e falsos mestres? Você vai ver que as dezenas de vezes que a Bíblia fala sobre o diabo nem se compara com as centenas de vezes que a Bíblia fala sobre falsos profetas. Aí você vai falar assim: o que é mais danoso? O diabo ou os falsos ensinamentos? É a pergunta que eu deixo para os irmãos pensarem. Pastor, é o diabo. Não, irmão. Sabe por quê? Porque ele já está derrotado. Ele já está derrotado. Então ele já está derrotado na sua vida e na minha vida. Mas os falsos mestres, irmão, isso aqui que é complicado. Sabe por quê? Porque o seu coração pode gelar e você pode esfriar na fé por causa de falsos mestres. Por que existe o movimento dos desigrejados no Brasil? Você pode ver que toda hora surge um movimento, né? Toda hora. Surgiu aí o legendário que levava o pessoal para o monte, aí o pastor Silas já deu na cabeça dele, aí esfriou. Acabou o negócio de legendário, né? Aí você vai lá, sobe o monte, lá fica no meio do mato com um monte de homem, para você aprender a ser homem. Graças a Deus o pastor não deixou nem começar É porque os caras ainda ficaram meio na encolha, né? Ficaram na encolha, né? Aí depois começou um outro movimento aí, que esse movimento já é antigo, o movimento Visão Radical, que é aí o movimento radical, que é só para ganhar dinheiro da molecada. Aí a galera fala assim, ó, é segredo, tá? Não conta para ninguém. Você vai lá, você paga R$180, paga e compra mais um kit, tá bom? Você vai ficar 3 dias no sítio, mas o que você ouvir lá não conta para ninguém. É segredo, é mistério, é maçonaria, tá bom? Deixa quieto. Aí começou,
passou isso, passou essa visão aí uns caras da teologia liberal, que faz maior sucesso na internet, irmãos, e é possível que você esteja seguindo um deles aí, é bem possível, não vou nem falar o nome aqui para você não ficar chocado, você vai dizer, meu Deus, mas eu gosto tanto dele. Aí criou-se aí agora a teologia liberal, só que eles são espertos, irmãos, eles sabem que a teologia liberal está sendo propagada dentro das igrejas, falando, o pessoal está massacrando teologia liberal, então eles mudaram o nome, é sempre assim, eles mudam a roupagem, mas o fundamento é o mesmo, é heresia, são grupos de teólogos e todos eles são de esquerda, tá? Todos eles são de esquerda. E aí eles fazem painel teológico e colocam na internet, e as pessoas vão consumindo essas teologias desses camaradas que estão aí, e são top, os camaradas na oratória, eles enganam, parece até o Hitler, você sabe que Hitler, ele conquistou o coração de todo mundo, foi na oratória, assim, rapaz, tem um jovem ali que fala como ninguém, o camarada é bom, então, porque é essa visão. E aí eles começaram a fazer a chamada a teologia sem fronteiras. E aí é sem fronteiras, a teologia, parece a Tina, a teologia sem fronteiras. E aí é um grupo de teólogos que está aí, os camaradas bons, irmão, os caras falam bem pra caramba, mas são teologia liberal e são tudo de esquerda. Tá bom? Só que eles não botam a cara não, eles não falam nada lá do Lula, vocês não vão ver não, mas são tudo de esquerda. E aí é só você participar do evento que você vai saber que é. E eu, como não sou bobo, eu fui conhecendo um por um para saber o fundamento. Aí depois que eu conheci, eu bati o martelo, falei, realmente os caras são bandidos mesmo. Então, os falsos mestres, irmãos, é complicado. Então você precisa entender que a falsa doutrina, ela vai te trazer um dano muito grande, ela pode esfriar o teu coração. Já existe gente falando contra o dízimo, já existe gente falando contra a ceia, já existe gente falando que contra o batismo, já existe gente falando contra você ofertar na igreja, e existe gente falando contra sobre a comunhão da igreja. E paz, meus senhores, já tem gente falando que Jesus nem vai voltar mais. Então, irmãos, a gente precisa poder ter uma visão de um todo para a gente não ser enganado. Por quê? Porque você pode ser enganado e acreditar numa verdade, numa mentira achando que é verdade. Então, essa batalha só se vence estudando, buscando um conhecimento. E conhecereis a verdade vos libertará. Eu preciso conhecer a verdade. Por quê? Porque mesmo, irmãos, que eu não conheça toda a Bíblia e não tenha todos os argumentos necessários para combater as heresias, mas eu tenho que, pelo menos, ter um princípio básico da minha vida. Pergunte para mim, qual, pastor? Discernimento espiritual. Eu tenho que ter discernimento espiritual, irmão, não é possível. Não é possível. Irmãos, aquele menor do The King, The Power, irmão, não é possível, irmão, não é possível, pelo amor de Deus, irmão, né? Não é falta só de discernimento, não, irmãos, é falta de maturidade, é falta de tudo. A pessoa para parar para ouvir aquele menor, é complicado, não tenho nada contra ele, mas, camarada, eu conheço o pastor dele, conheço. Posso falar muita coisa, mas eu conheço o pastor dele. Então é complicado. É complicado pra caramba. A gente fica bebendo de fontes que a gente não sabe. Aí o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1 e 2, mais do capítulo 2, ele diz o seguinte, ele fala de 3 classes de homens. 3 classes. Quantas classes? A primeira, homem carnal, homem espiritual e o homem natural. Ele fala dessas 3 classes. O homem carnal, ele é carnal e ele não compreende as coisas de Deus. Ele não compreende e não vai compreender porque ele é carnal. Então o homem espiritual, aí ele fala sobre o homem natural. O homem natural, ele não compreende as coisas de Deus, mas também não é carnal como o carnal. Porque o carnal, ele vive por prazer da carne. O natural, ele não compreende as coisas de Deus e por não compreender, ele não critica, porque ele não compreende. Já viu aquelas pessoas que falam assim, ele está vendo o mistério ali e fala assim, não entendo isso aí não, cara. Então, se está falando que é Deus, então é Deus. Ele não compreende, então ele não critica.
Por quê? Porque ele é natural. Esse homem natural, ele é o homem inteligente, é que usa o intelecto. Esse é o homem intelecto que Paulo chama de antroposarquinos. Esse antropo, que é homem, que ele fala que o homem sarquino é carne e sofós é sábio. Então, esse homem sábio, ele é sábio por quê? Porque ele não compreende as coisas de Deus, então ele não critica, mas ele consegue prosperar. Você vê que o camarada não é crente, ele não dizima, mas ele prospera. Por quê? Porque ele naturalmente ele compreende as coisas da vida. O homem carnal, ele não prospera, porque a vida dele é ganhar para usufruir naquele momento, ele não pensa no amanhã porque ele é carnal. E o homem espiritual? Aí ele já diz o seguinte: o homem espiritual discerne tudo. É discernir tudo. Irmão, começou o movimento, tu tem que parar e pensar assim, calma aí, eu vou analisar isso aqui, irmãos. Eu vou analisar para ver se isso é certo ou não. Você tem que. O alerta precisa soar para você. Você precisa pedir a Deus, Senhor, me dê discernimento espiritual, me dê discernimento, eu não posso ser enganado. Porque senão, irmão, qualquer vento de doutrina vai te enganar, qualquer movimento aí vai te enganar. Basta um louvor com um arranjo bacana, você chora, meu Deus, que louvor poderoso. Um louvor que está recheado de heresia e que 100% do louvor não vai se cumprir, porque Deus não vai fazer aquilo, mas você acredita como uma verdade. Meu Deus, que coisa, que hino profundo e tal. E você chora, se emociona. E aí, porque você chorou, se você chorou é de Deus, né? Se arrepiou também é de Deus. Ficou arrepiado, meu Deus, aqui é Deus purinho. Se a gente, arrepiar é de Deus, se chorar é de Deus. Quantas vezes você chorou, Márcio, ouvindo a Vanessa cantar Se Essa Rua Fosse Minha, eu mandava ela brilhar, né? Quantas vezes você chorou, Márcio, ouvindo Foi num sonho de verão? Coitado. Você chorava, irmão, lá com a Vanessa cantando um sonho de verão, cantava lá com o Renato, chorava com o Renato Russo. Sabe, então a gente por se emocionar e se arrepiar, a gente vê Deus. Não, é Deus, porque eu arrepiei. E a gente falta discernimento. Então, a batalha espiritual está em tudo nesse sentido. Na minha mente, então eu tenho que ter a couraça da justiça para não ficar turbado e também não ficar enganado. Eu tenho que ter o capacete para não ficar turbado e nem enganado. Eu tenho que ter a couraça para ficar meu coração ser protegido. Eu tenho que ter a espada para lutar. Eu tenho que ter o escudo para me proteger. E eu tenho que ter o sapato das preparações do evangelho. Pastor, como é que eu faço para adquirir tudo isso? Para eu encerrar. Pergunte para mim, como? Seguinte, olha como é que ele termina. Olha só como é que ele termina. Ele termina dizendo o seguinte, ó: tem potestade, tem hostes espirituais, espírito da maldade, mas aí você tem que fazer o quê? Se revestir da armadura de Deus, havendo feito tudo, ficai firme. Aí ficar firme? Sim, pastor, ficar firme. Eu tenho que estar firme, posturado. E depois que eu fizer isso, para que de fato as armaduras venham sobre a minha vida. Foi lido aqui. Eu tenho que orar. Só isso, é orar. Está no texto, irmão. Está aí no texto aí. Vamos ler o texto para a gente encerrar. Como é que está aí o texto? Efésios 6. Lê aí, está na sua revista aí. Verso 18. Orando o quê? Em todo tempo. Agora olha aqui, olha agora a expressão que ele usa. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Olha aqui, olha aqui o jogo de palavras. Ó, orando em todo. Irmãos, o judeu, Carlinho, ele ora 3 vezes ao dia. 3 vezes por dia, você vai ver lá Daniel orando 3 vezes por dia. Irmão, orar 3 vezes por dia é complicado, não, Leandro? Orar 3 vezes por dia, fala sério, né? Para quem canta é uma luta, né? 3 vezes por dia. O muçulmano, 5 vezes por dia. Pô, se orar 3 é difícil, imagina 5 vezes por dia. O muçulmano, irmão, se der a hora de oração, se ele estiver dentro do metrô, ele pega um paninho, bota no chão, ele dobra o joelho e ele ora. Ele pode estar onde ele estiver, que ele vai orar. 5 vezes por dia.
É complicado, não, 5 vezes é complicado, né? Parar 5 vezes para orar. Aí, qual é o critério para a igreja? Quantas vezes a igreja tem que orar por dia? Como é que está lá em Tessalônica 5:18? Orar sem cessar. Paulo está dizendo assim, ó, orar em todo tempo. Como é que eu faço para ter as armaduras de Deus? É orando em todo tempo, irmão. Mas não tem mamãe me chora, meu irmão. Não tem negócio, não tem mel na chupeta. É orar em todo tempo. Aí ele fala assim, ó, é oração e súplica. Calma aí, mas ele já está mandando orar. Mas por que está falando para orar e suplicar? Olha como é que é o jogo de palavras aqui, irmão. Aí você tem que prestar atenção. Por quê? Porque a oração, eu posso orar em todo o tempo. Como é que eu oro todo o tempo? Orar é falar com Deus. Eu estou aqui trabalhando, tá? Pô, Senhor, abençoa o trabalho. Pá. Eu estou falando com Deus toda hora. Pá. Só que tem momento que eu tenho que orar e suplicar. Qual foi a maior marca do profeta Elias? Qual foi a maior marca do profeta Elias? Você pergunta, pastor, a marca do profeta Elias é... Pô, o camarada matou os profetas lá, os falsos profetas. A marca do profeta Elias é... E Elias orou. Elias orou. Virou até hino. Lembra aquele hino que o pessoal cantava, Leandro? Tu lembra aquele hino do Elias? Da tua época? Elias orou. E o fogo desceu. Graças a Deus. Josué orou. Elias. Só o pastor Turinho que conhece. Não é possível, irmão. Só o pastor. Não conhece, não, Leandro? Com a barba dessa aí não conhece. Elias orou. E o fogo desceu. Graças a Deus. Josué orou. E o sol parou. Aí depois, se você orar, Deus vai ouvir a tua oração e a tua súplica. É orar e suplicar, irmãos. É com muita oração e súplica. Oração e suplicar. Tem hora, meu irmão, que tu tem que suplicar mesmo para Deus. Senhor, me ajuda. Senhor, eu não tenho, eu não posso, eu não sou, eu não consigo. Mas, Senhor, se tu quiser, eu te suplico. Venha me revestir. Não deixa eu ser vencido. Não deixa o diabo me enganar. Não deixa minha família sucumbir. Não deixa meus negócios parar. Senhor, venha abençoar a minha igreja, venha abençoar a liderança da igreja, é suplicar, irmãos, em todo tempo, enquanto você vai orando, a armadura de Deus vai vindo sobre a sua vida, enquanto você vai orando, o diabo não te engana, quando você anda em oração, você não é enganado, meu irmão. Ninguém é enganado quem anda em oração. Só quem anda desligadinho, meu irmão, que é enganado. Quem anda ligado. Os antigos diziam o seguinte, pastor Toninho, vem ligado no manto. Tem que vir ligado, irmão. Tu tem que estar ligado, irmão. Tem que estar ligado. O que é estar ligado? Está falando com Deus toda hora. Está falando com Deus. Pastor, você ora muito? Eu não oro muito não, mas eu falo muito com Deus. Eu falo toda hora com Deus, irmão. Tudo eu falo com Deus, irmão. Eu falo com Deus para ir trabalhar. Eu falo com Deus quando eu chego no trabalho. Eu falo com Deus quando eu saio do trabalho. Eu falo com Deus pela vida da minha esposa. A minha esposa fala com Deus. De vez em quando eu vejo minha esposa orando, agradecendo a Deus. Senhor, obrigado pelo marido que tu me deste, Senhor, maravilhoso. Eu agradeço toda hora. Minha esposa é uma bênção. Deus abençoe a sua vida, tá bom, irmãos? Que você venha de fato e de verdade, buscar as armaduras de Deus, não ser enganado pelo diabo, pelas mentiras de Satanás, que a tua família venha prosperar, que você venha ter um final de ano abençoado, um fim de ano de vitória, que o próximo ano que virá será um ano de vitória, de novas experiências, de portas abertas, de novas oportunidades. Você não vai perder nenhuma oportunidade, porque os seus olhos vão se abrir e Deus vai fazer você enxergar os tesouros escondidos na escuridade. Você vai ver a mão de Deus agindo sobre a sua vida. O Senhor vai abençoar você mais e mais, você vai ter ânimo para ler a palavra, vai ter ânimo para orar, Deus vai te dar disposição para você orar, porque tem que ter disposição para orar, porque tem que empenhar força mesmo para dobrar o joelho. É verdade que às vezes a gente ora, vai dobrar o nosso joelho, dá vontade de dormir, a gente está cansado, mas irmão, mesmo com pouca força, a gente dobra o nosso joelho, fala com Deus, nem que seja 5 minutos, mas a gente ora e agradece ao Senhor pelas bênçãos recebidas, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor abençoe a sua vida mais e mais. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.
Glória a Deus. Se coloca em pé, por favor, meu amado.